pessoal, aula de microcontroladores 1. Hoje o nosso assunto são os canais ADs ou conversores analógicos para digitais, ou seja, o nosso microcontrolador ele recebe sinal analógico também. Ele não é só, ele não recebe somente sinais digitais. Ele recebe sinais analógicos. Tipo, se eu quero ligar um sensor analógico nele, eu posso tratar essa informação. O que eu preciso para isso? Um conversor de analógico para digital. Então vamos falar um pouquinho das características. Diagraminha de blocos, registradores, como é que a gente configura ele, exemplos, exercícios e projetos. Então, módulos analógicos. Então, além de uma variedade de portas digitais de entrada e saída, o PIC tem ainda várias entradas analógicas. Estas possibilitam ao microcontrolador reconhecer não só os estados lógicos 0 e 1, bem como fazer essa medição precisa de uma tensão analógica e convertê-la para um valor digital. Aqui nesse exemplo de circuito eu tenho um sensor que é bem utilizado aí em sisteminhas embarcados para medição de temperatura, que é o LM35, tá? Então a temperatura faz com que eu tenha um sinal analógico nesse pino aqui. E aí eu tenho que converter, né? Tratar essa informação analógica e transformar o domínio da temperatura em domínio eletrônico, né? Na verdade, quem faz isso é o nosso sensor. E o microcontrolador ele vai simplesmente informar em um display, né? Ou em outra característica aqui de saída, o valor que ele está medindo aí de temperatura. Então, os sinais analógicos são muito comuns, né? O ser humano, ele é analógico, né? Nós somos analógicos, né? A nossa voz é analógica, o nosso ouvido é analógico, nós enxergamos também, a nossa visão, né? Ela enxerga comprimento de onda, ou seja, o ser humano não é digital, né? Mas os sinais analógicos estão presentes em tudo aí. Então, quando eu falo algo, eu estou gerando uma onda mecânica. Essa onda mecânica, ela é sensível a uma membrana aí que tem dentro do ouvido, que é o nosso tímpano, né? E essa vibração, o cérebro interpreta ela, né? Com as informações de voz, né? Gera memória também, né? Várias características. Então, eu tenho vários domínios, né? Então, domínio de temperatura, né? Domínio de luminosidade. E esses domínios, o conversor AD vai transformar sempre esses domínios em um sinal analógico. E esse sinal analógico, ele tem que ser transformado em digital para que o nosso microcontrolador, o nosso sistema embarcado, consiga processar essa informação. Então, uma brincadeira bem simples é essa aqui, né? Com a caneca, né? Então, uma caneca, duas canecas, duas latas, né? Eu ligo um fio e quando eu falo em uma caneca, eu tenho uma vibração aqui, né, no fundo dessa lata. Essa vibração é a onda sonora, né? É a onda mecânica da nossa voz e ela pode se propagar nesse fio aqui, ó, né? Ela se propaga nesse fio e ela vibra, né, o outro fundo da outra lata aqui, né? Reproduzindo a voz, né? Então, o primeiro experimento analógico poderia ser esse aqui, né? Então, o sinal analógico ele tem essa característica aqui, né? Não existe só o 0 e 1 com o passar do tempo, né? Existem vários níveis de tensões aqui, né? Com o passar do tempo. Limitados aqui em 2 valores, né? Como é que é feito o processo de digitalização? Um processo bem conhecido é o PCM, né?
O PCM, ele gera, ele pega um sinal analógico e transforma em uma sequência binária. Então, geralmente o PCM ele trabalha com um processo de amostragem. Então, esse sinal analógico aqui, ele é fatiado, né? Então, eu tenho essas amostras aqui, ó. Então, essas amostras aqui são pulsos, né, desse meu sinal. Eles precisam passar por um processo de quantização, ou seja, cada nível desse aqui, cada nível desse pulso aqui, eu tenho um código binário associado a esse. É o processo de quantização, né? Como é que eu gero um sinal amostrado assim com impulsos, né? É só eu ligar uma chavinha aqui. É só eu ligar uma chave e colocar esse sinal no circuito dessa chave e ficar ligando e desligando essa chave. Então eu fico ligando e desligando essa chave. Geralmente numa frequência o PCM trabalha com 8 kHz, né? Então ele gera 8.000 amostras dessa aqui em 1 segundo. Então, depois que o nosso sinal é amostrado com aquelas fatias, ó, né? Então, ele é amostrado com as fatias. Essa etapa aqui é a etapa de quantização, né? Que ele vai transformar aqueles impulsos em códigos binários, ó. Ó, o quantizador de 8 bits, né? Aqui nós temos um exemplo de um quantizador de 8 bits. O amostrador é aquela chave, né? O sinal analógico, ele fica nesse intervalo aqui de frequência, ó, entre 300 e 3.400 Hz. Ah, mas não é de 20 a 20K? Na verdade, o espectro da voz humana, ela trabalha, né, com esses limites de 20 e 20K. Mas o estudo desse sinal analógico da voz humana mostrou que nessa faixa de 300 a 3.400 Hz é onde nós temos a inteligibilidade, né, da voz humana. E essa inteligibilidade, ela foi já estudada desde lá do princípio, lá dos canais telefônicos, né? Porque o canal telefônico trabalha com essa faixa aqui, né, de frequência aí por canal. E aí eu preciso gerar, através de um quantizador aqui de 8 bits, eu vou ter 256 níveis, né? Então eu vou ter 128 níveis positivo e 128 para representar o lado negativo, né, desse nosso sinal analógico. E se eu trabalho com um quantizador de 8 bits, o sinal PAM ele vai gerar 8.000 amostras por segundo, né, que é pelo nosso amostrador, e ele vai dar um fluxo PCM de 8.000 vezes 8, que dá 64.000 bits por segundo, né, transformando em bits, né? Então, o fluxo PCM ele tem 64.000 bits por segundo. Aqui eu tenho um sistema puramente analógico, tá? Tem um microfone. O microfone ele pega a onda sonora, a onda mecânica, e converte para o domínio eletrônico. E aí eu consigo trafegar no domínio eletrônico por condutores, né? No caso aqui, um parzinho de fios. E esse domínio eletrônico ele é convertido para a onda mecânica pelo nosso alto-falante. Então, aqui é o princípio também dos telefones analógicos, né? Então, no passado, né, centrais telefônicas por comutação analógica, né, eu tinha que ter esse tipo de tratamento de sinal, era totalmente analógico. Hoje não, né? Hoje, na verdade, o telefone ainda é analógico da nossa casa até a central, né? Da nossa casa até a central telefônica, nós temos ainda um sinal analógico, porque o nosso aparelho é analógico, né? O aparelho, o telefone, quem tem telefone fixo, né? Com linhas convencionais também, né? Não com as linhas digitais que nós temos hoje.
nós temos essa característica aqui de sinal elétrico trafegando pelo fio, que é um sinal analógico. E aplicações aí voltadas aos nossos sisteminhas embarcados, né? Então, se eu quero medir uma tensão elétrica, eu posso ter aqui um potenciômetro. Com esse potenciômetro e esse tipo de ligação, eu tenho no pino central aqui, ó, um sinal analógico que vai variar de 0 a 5 volts. Né? Então, se eu mexer aqui, né, no eixo aqui do potenciômetro, eu vou ter uma tensão analógica entre 0 e 5. E aí eu tenho que ler esse sinal, claro, vou usar um pino analógico aqui. Aqui ele está se referindo ao AN0 de um microcontrolador. Eu posso trabalhar no domínio da luz e transformar esse domínio da luz em um sinal no domínio eletrônico e analógico. Claro que eu preciso de um sensor que tenha esse transdutor, né? Que faça essa conversão do domínio da luz para o domínio eletrônico, né? E esse sensor é o LDR. E aí eu faço um divisor de tensão do jeito que está aqui, ó. Geralmente também nós temos aqui um resistor de 10K. Isso aí vai depender do projeto, tá? Coloca aqui um resistor de 10K. Esse LDR é um resistor que varia com a luz, né? Com a luminosidade, com os fótons da luz, né? Então, no escuro eu tenho resistência alta, né? No claro, resistência baixa. E aqui nesse ponto central, pela equação de divisor de tensão, eu vou ter variação, né, da tensão aqui conforme varia a luminosidade. Eu posso fazer também leitura de temperaturas através de um sensor que converte o domínio da temperatura também para o domínio eletrônico, né? O resultado final sempre tem que ser o domínio eletrônico, que é o que o nosso sistema embarcado entende, né? Aqui nós temos um exemplo de um LM35, né? Então, ele também com essa ligação aqui, o pino central, ele me dá uma tensão analógica em função da temperatura ambiente. Esse sensor a gente vai falar melhor dele aí nas aulas de laboratório, mas ele tem uma característica de linearidade da informação que ele vai me devolver aqui nesse pino aqui. Isso aí é interessante. Eu tenho um sinal linear, uma resposta linear, eu vou ter uma precisão boa, né? De leitura de temperatura. Eu posso também medir temperatura com um termistor. Ele é mais barato, né? O termistor é mais barato, mas ele não me dá resposta linear. Ah, mas é mais barato quanto? Ah, um termistor, sei lá, pode custar R$1 e o LM35 entre 5 e 10 reais aí. Né? Então, seria essa diferença aí. Se eu usar um termistor, que pode ser NTC, PTC, né? Eu também faço um divisor de tensão, né? Então, eu tenho aqui o termistor, essa resistência varia com a temperatura e fazendo com que a tensão aqui Vout varie, né? Em função da temperatura. Então, o termistor, ele tem um transdutor que transforma o domínio da temperatura em domínio eletrônico. Tem alguns tipos de encapsulamento, né? Tem formato de barra, disco, gota, aqui a simbologia dele, né? Depende da aplicação, né? O encapsulamento que vai ser usado do termistor. E aí, quando eu tenho o nosso conversor AD, eu preciso pensar no seguinte. Se eu tenho um sensor analógico, ele me dá uma resposta de 0 até 5, eu tenho valores intermediários, né? E se esse sinal analógico ele é digitalizado, significa o quê? Que para cada intervalo desse eu tenho um código, né?
Aí vem a resolução. Se eu tenho uma resolução de 8 bits, 8 bits é 2 elevado a 8 dá 256 combinações. Ou seja, de 0 até 255. De 0 a 255. Então, se eu tenho um conversor AD que me dá um código de 8 bits, significa que ele está fatiando essa minha coluna de tensão aqui, ó, que vai de 0 a 5, ele gera 256 fatias. E divisõezinhas dessa, 255, né? Divisões. Por isso que tem esse menos 1 aqui, da fórmula. Porque eu quero saber quanto equivale cada divisão dessa. Então, eu pego o valor máximo, o valor de fundo de escala, que a gente chama, que aqui é 5 volts. A gente está baseando os projetos na tensão TTL, né? Que ela tem o limite aí de 5 volts. E divido pelo número de combinações, que é dado pela quantidade de bits que o conversor AD vai gerar o código, menos 1. Então, para 8 bits, cada intervalo desse aqui equivale a 19,61 milivolts, né? Então, cada intervalinho desses aqui, eu tenho 19,61. Então, ele consegue enxergar esses valores aqui, que são múltiplos de 19,61 milivolts. O conversor AD de 8 bits. É como se eu tivesse uma escada, né? Com 256 degraus. Isso para 8 bits. E se eu aumento a resolução, né? Para 10 bits? Então, o número de degraus vai para 1024 agora. Agora eu tenho 10 bits para cada. Significa agora que aquela coluna de 0 a 5, aquele espaço entre um código e outro diminuiu. Então, ele ficou mais sensível a uma variação de tensão. Ele ficou com uma sensibilidade, nesse caso, de 4,88 milivolts para cada altura, né, de cada degrau dessa escada aqui. E se eu aumento para 12? Olha só, aumentamos para 12 bits agora, que vai ser, claro, essa resolução é dada pelo conversor, né? 12 bits agora, cá eu vou ter 4.096, né, ó, degraus, intervalos, né? Cada intervalinho desse representa 12 bits. E aí a sensibilidade dele agora melhorou mais ainda, ele ficou mais sensível, né? Então ele fica sensível a cada 1,22 milivolts. Então, um resumo, né? Eu tenho aqui os de 12 bits, então ele tem essa resolução de 1,22 milivolts, 10 bits 4,88 milivolts, 8 bits 19,61 milivolts, né? O PIC 16F877A, o conversor dele é de 10 bits, tá? Então, ele se encaixa aqui no meio, ó, tá? São esses cálculos aqui que a gente trabalha aí. Então, ele vai ter uma tabela que vai ter 1024, né? Representações binárias, né? Começando no 0 e terminando numa sequência de 10 bits uns, né? Que é essa última aqui, né? Começa aqui no 0. E 10 bits 1 é 5 volts. 10 bits zeros é 0. E a cada 4,88 milivolts, ele vai somando um bit no código dele. O módulo conversor AD realiza a conversão de uma tensão analógica em um código ou valores binários, né, digitais, para o PIC 16F877A,
Essa conversão é de 10 bits, ou seja, a resolução dele é de 10. Quanto maior a quantidade de bits, melhor é a resolução e precisão, né, do conversor AD. Diagrama de blocos do tratamento do sinal analógico. Então, quando eu quero ler o sinal analógico aqui no PIC, existe uma etapa de condicionamento do sinal, né? O transdutor, ele está na tecnologia do sensor, né, que está sendo utilizada. Ou seja, se é o sensor de temperatura, o transdutor converte temperatura em tensão ou corrente. Se é um sensor de umidade, o transdutor converte umidade em tensão ou corrente. Se é pressão, o transdutor converte pressão em tensão ou corrente. Após essa conversão que o transdutor faz, esse sinal precisa ser condicionado para que o nosso conversor consiga fazer essa leitura. Logo, logo veremos o circuito de condicionamento de sinal aí do PIC, C6F877A. Então, módulos analógicos, né? Então, todo o procedimento acontece no módulo conversor AD, que tem as seguintes características: conversão de analógico para binário de 10 bits. O conversor gera um resultado de 10 bits, então ele precisa 2 registradores para isso, para armazenar esse resultado, né? 2 registradores de 8 para armazenar 10 bits. Claro que um deles ele não vai usar os 8, né? Vai usar só 2 bits, né? O método é de aproximação sucessiva SAR, já já eu vou explicar esse método também. Nós temos 8 entradas analógicas. Eu posso mudar as tensões de referências, né? Tanto a negativa quanto a positiva. A resolução mínima ou a qualidade de conversão pode ser ajustada à necessidade do projeto. Aqui está a explicação do método SAR, né? Converter um sinal digital para analógico é fácil. Dá para fazer com aquela redezinha R2Rs. Eu creio que vocês, em aulas de digitais, se não foi na FATEC ou quem fez algum curso técnico, já lembra de algum circuito que converte um sinal digital em analógico. Uma redezinha resistiva de R2R com um amplificadorzinho dá para fazer essa conversão. Agora, para converter analógico para digital dá mais trabalho. Então, vocês estão vendo aqui esse diagrama de blocos aqui. Primeiro, nós precisamos de um contador. Está aqui o contador. O contador, ele gera um código sequencial binário. Aqui o exemplo é para 8 bits. Tem um clock aqui que fica incrementando o nosso contador. Então, tem a saída aqui Q0 até a Q7, né? O menos significativo é o Q0, o mais significativo é o Q7. Observem que o contador, ele alimenta um conversor DA, que é o conversor que eu falei que é fácil de fazer. Um conversor digital para analógico, que pode ser o quê? Pode ser uma redezinha R2Rs, né? Cada código desse aqui, ele gera uma saída de tensão, que eu estou chamando aqui, ó, de VDA. Né? Cada código desse gera uma tensão VDA. Observem que essa tensão VDA, ela está ligada numa entrada de um amplificador operacional, o AO, que vocês, quem faz ELO 1, já sabe o que acontece com esse amplificador operacional, com esse modo de ligação aqui. Eu não tenho realimentação nessa ligação aqui. Eu tenho simplesmente comparação de duas entradas, né? A entrada VIN é a entrada da tensão que eu quero medir. A entrada VIN. Então, o comparador, o amplificador operacional aqui, está trabalhando no modo comparador. Está comparando o quê? Duas tensões. A tensão
do contador binário que está sendo convertida em um sinal analógico através do conversor DA, com a entrada externa analógica. Quando essas duas tensões forem iguais, olha só, quando o VDA for igual ao Vin, eu venho aqui para o Sim, esse D vai para 1 e para o nosso contador. Quando o D for 1, ele para a contagem. Significa que ele achou o código referente à tensão de entrada analógica externa que eu quero medir. Nesse momento que o D foi para 1, o pino D aqui de saída, né, foi para 1, ele para o contador, ó, aqui tem um fluxo explicando quando o D for 1. Ó. Para o contador, carrega o LED, que é esse CI aqui, que é uma memória, né? Ele carrega um LED de 8 bits com o valor binário do contador. E aí reinicia o contador. Aí o contador volta para o 0 de novo e começa a fazer o mesmo processo. Quando o D é 0, ele continua a contagem, né? O D vai ser 1 só quando as tensões aqui, ó, VDA e VIN, forem iguais. Então, o método SAR trabalha dessa maneira aí, tá? Então, esse diagraminha de blocos dá um resuminho, né? Mais ou menos, aí para vocês entenderem um método de conversão AD, que é o que está presente aí no nosso microcontrolador. Então, ele tem resolução de 10 bits, né? Ele tem 8 canais de entradas analógicas, que são as setinhas em vermelho aqui, ó. O AN0 é o RA0, o AN1 é o RA1, o AN2 é o RA2, o AN3 é o RA3, ó. Até aqui tá batendo 3 com 3, 2 com 2. Agora, olha só, a partir do RA5 é o AN4. Então, aqui é o canal 4 do conversor AD. Depois ele pula para o RE0, é o canal 5, a N5. RE1 é o canal 6, RE2 é o canal 7. Né? E tem também os pinos que geram tensões de referência, que é o pino 5 e o pino 4. Eu posso mudar minha referência de 0, de nível TTL, que é 0 a 5, para outros valores. Esse diagrama de blocos, ele está lá no nosso datasheet e ele está dizendo o seguinte. Os pinos, ó, que nós acabamos de falar aí no slide anterior. Eu tenho chaves controladas pelos bits CHS2 até o CHS0, são 3 bits. Eu preciso ligar uma chave por vez. Por quê? Nós temos só um conversor AD do tipo SAR. Tem aqui o PCFG3 ao 0, que controla as tensões de referência, que se forem usadas tensões externas de referência para conversão AD. Então, ele tem 8 entradas, um conversor AD compartilhado com 8 entradas, tá? Então, eu ligo uma chavinha dessa por vez. Ah, mas não vai ficar lento o processo? Não, porque cada conversão AD é 20 microsegundos, tá? É um tempo muito pequeno. Como é que eu trato essa informação que ele vai me dar? Primeiro, se ele está me dando 10 bits, ele vai dar resultados que vão variar de 0 a 1023. Ou de 0 a 255 se for 8 bits, né? Aqui eu tenho exemplo para 8 bits. E aqui embaixo para 10 bits, ó. Aqui é o seguinte. Ele está recebendo 2,5 volts. Qual é o valor que ele vai dar ao conversor AD? 128. É uma regrinha de X, uma regra de X, Então, essa regra aqui,
ela me dá o resultado 128. No caso, 127,5, temos que arredondar para 128. Porque eu tenho dois limites aqui, ó. 5 é 255. Então, 2,5 vai ser x. Para 10 bits, o exemplo de 2,5 volts. Então, se eu tenho 2,5 volts em uma entrada, qual é o resultado que eu vou ter do conversor AD? 512. Por quê? 5 volts é 1023. 2,5 é x, né? Regrinha de 3 aqui. Registradores que são utilizados para o conversor AD. 4 registradores. Ó, o ADCOM 0 controla a operação do módulo. O ADCOM 1 configura as funções dos ports A e E, que são os ports destinados às entradas analógicas. O address high é o resultado da parte alta e o address low é o resultado da parte baixa. E resultado? Resultado da conversão. Então, para o ADC ter a exatidão especificada, é necessário que haja um certo atraso entre a escolha da entrada analógica e a medição. Ou seja, eu não posso ler o resultado no momento que eu quiser. Eu tenho que esperar o tempo de aquisição. Esse atraso chama-se tempo de aquisição e depende apenas da impedância da fonte desse sinal analógico que eu vou ler. Há uma equação para o cálculo exato deste atraso, ó, que no pior dos casos é 20 microsegundos. Tá? Então, o pior caso de uma conversão AD de 10 bits do nosso microcontrolador leva 20 microsegundos. Momentaneamente, após escolher a entrada analógica e antes de iniciar a conversão, é necessário esperar 20 microsegundos para que a conversão seja a mais exata possível. Senão, você pode pegar um resultado que não tenha muita exatidão nessa conversão. Existe um cálculo em função do circuito de condicionamento do sinal. Então, o nosso microcontrolador, ele tem esse circuito de aquisição. E esses parâmetros desse circuito, eles foram calculados aqui pelo tempo de aquisição. Então, são vários fatores aqui que envolvem, né, o tempo de aquisição. Vamos tentar entender pelo menos aqui o circuito, tá? Esses dados são do datasheet, tá? O datasheet dá esse resultado aqui de 19,72 microsegundos para o pior caso, tá? O pino está aqui, ó. Eu não posso simplesmente jogar um sinal analógico e já ir para o conversor. Não. A tensão que vai ser convertida, ela é condicionada nesse capacitor aqui, ó. Então, nós temos um capacitor, tem essa chave aqui, ó, que carrega esse capacitor com a tensão que tiver aqui na entrada. Ah, mas o capacitor, ele tem essa característica? Tem. Né? Então, um capacitor, se você ligar uma pilha de 1,5 volt, ele carrega até 1,5 volt. Se você ligar 12 volts, ele carrega até 12 volts. Né? Então, o capacitor tem essa característica. Então, esse sinal aqui da entrada analógica, ele é amostrado por essa chave que ele está chamando de sampling switch. Então, ela fica ligando e desligando para dar um tempo exato de carga desse capacitor. E após a carga desse capacitor, aí sim, o sinal vai ser convertido. Né? Porque isso aqui não é o circuito de conversão, isso aqui é o circuito de aquisição do nosso sinal. Aquisição e condicionamento do nosso sinal. Né? Então, esses parâmetros aqui, ó, do TC, que é o principal, né? Ó, o TC, que vai ser o tempo de carga, né, do nosso capacitor, que vai gerar o TACQ, que é o tempo de aquisição dele, que no pior caso é esse aqui, ó, 19,72 microsegundos, tá?
O período, se eu tenho um tempo de aquisição, eu tenho o período do ADC. O período é o tempo de um bit, né? Então, o tempo necessário para completar a conversão de um bit é o nosso TAD. Então, se a gente pegar lá os nossos bits, 10 bits, né, dividir lá os 20 microsegundos por 10 bits, eu vou precisar pelo menos 1,6 microsegundos por bit. Como nós temos 10 bits de conversão e tem mais o início lá de aquisição, que a gente vai ver, nós precisamos de 11 TADs. E 11 TADs vezes 1,6 dá mais ou menos aos 20 microsegundos, tá? No entanto, como ambos, o relógio e a fonte de conversão, são configurados por software, uma das combinações disponíveis dos bits ADCS1 e ADCS0 deverá ser escolhida antes da medição analógica. Eu tenho uma tabela lá porque eu preciso, esse tempo aí, ele altera em função do cristal que eu estou utilizando também. Tá? No pior caso, que é 20 micro. Esses bits estão no registrador ADCOM 0. Então, aqui tem uma linha do tempo, aqui, e observe que aqui tem o bit 9 até o bit 0. Então, eu tenho aqui um total de 10 bits, né? Então, ele começa a conversão pelo bit 0, depois vai o bit 1, bit 2, 3, 4, 5, 6, né? Na verdade, está ao contrário aqui, tá? Na verdade, é ao contrário, porque ele começa... existe um bit que se chama set go, que é o go bit. Aqui que começa o start. Depois, aqui tem a carga do capacitor, É um tempo típico de 100 nanosegundos. E a conversão começa aqui, Aí ele vai soltando os bits nos registradores address, tanto o high quanto o low. Depois, olha o que acontece depois da conversão. Ele carrega os registradores de resultado, que serão os registradores address high e address low. Aqui está só resumido como address. Depois ele faz o clear do BitGo. Olha, aqui é o set. O set é que ele iniciou. O clear é que ele terminou. Aí ele gera uma interrupção, né? Ele gera a interrupção pelo bit AD e F. E ele conecta novamente, né, o capacitor na entrada analógica. E aí nós temos uma tabela aqui que está dizendo o seguinte, é o TAD pela frequência de operação máxima. Então, qualquer mudança na frequência do relógio do sistema vai afetar o relógio do ADC, que poderá afetar o resultado do ADC. Então, olha só, eu tenho que configurar 3 bits para controlar o TAD dele. É o ADCS2, ADCS1 e ADCS0, né? Então, aqui estão as combinações possíveis. E essa tabela me dá a máxima frequência que eu trabalho. Então, vamos supor, o nosso caso é de 8 mega. Então, eu tenho que trabalhar com esse limite máximo de 10 aqui, Então, eu tenho que trabalhar com essa combinação aqui. Existe essa opção aqui, Essa opção aqui é bem interessante e é o que as bibliotecas do Micro-C utilizam, tá? Significa o quê? O que é esse RC? É que o ADC, o conversor AD, ele possui um relógio interno para conversão. É um relógio RC. E ele varia. Como é RC, vocês sabem que osciladores RC, eles não são precisos, né? Por isso que nós temos aqui,
valores entre 2 e 6 microsegundos, tá? Um valor típico de TAD vai ser 4. Então, ele considera a média, né, entre 2 e 6. Essa é a combinação que vai ser utilizada aí nos nossos projetos aí. Os níveis de referência a gente pode mudar, mas também não podemos mudar muito. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, esse é o intervalo, esse laranja aqui, né, ó, é o intervalo de referência positiva que a gente pode trabalhar. Isso é quando eu estou trabalhando com referência externa, para fazer a conversão AD. E aqui é o VREF menos, né, a referência negativa. Então, é o intervalo que eu tenho para escolher, que eu posso escolher para ligar lá o pino VREF menos ou o VREF mais. Então, o VREF mais ele vai do VCC a mais 0,3 e VCC a menos 2,5, que é o mínimo. O VREF menos, o valor máximo dele é o VREF mais menos 2 e o valor mínimo é o GND menos 0,3, né? Os registradores. Então, vamos entender um pouquinho dos registradores. O que a gente tem que configurar, né, para trabalhar com esse conversor AD. Então, esse é o ADCOM 0. Então, olha só, aqueles bits de seleção do clock de conversão, 2 deles estão aqui, que é o ADCS1 e o ADCS0. Né? Então, aqui tem a combinação, e a combinação 1 é aquela que usa o RC interno. Temos a escolha do canal analógico. Que canal analógico eu vou ler? O 0, 1, o 2, até o 7. Aqui está a combinação para cada canal. Né? Aqui é o bit Godone, ó. Esse bit Godone a gente vai usar muito ele. Então, o bit Godone, ó, é um bit de status da conversão AD. Quando o AD-ON igual a 1, ó, o AD-ON é esse bit aqui, ó. Né? É quando eu ligo o conversor AD, né? AD-ON. Quando o AD-ON está em 1, 0 nesse bit Godone significa que o conversor está em espera. 1 significa que o conversor AD está em progresso. Então, isso aqui vai ser usado no nosso código lá. A gente vai testar esse bit Godone. Por quê? Esse bit que vai me dizer o tempo exato que ele terminou a conversão. Ele vai me dizer o tempo exato que terminou a conversão. Então, quando tiver em 1, ele está convertendo. Quando eu tiver em 0, terminou a conversão. E o AD-ON liga e desliga, né? Ó, né? É o bit que liga e desliga. Temos os registradores address high e address low que guardam o resultado do conversor AD. Então, quando se converte um sinal analógico, o resultado dos 10 bits, ele vai ser guardado em 2 registradores. Por quê? Ou seja, a família 16, a família 18, são famílias de 8 bits. Então, todos os registradores são de 8. Só que eu tenho resultado de 10. Então, eu preciso de 2 registradores de 8. E aí eu posso fazer o seguinte, tem uma configuração para justificar o resultado à esquerda ou justificar o resultado à direita. Quem cuida disso é o bit que se chama ADFM. E ele está lá no registrador ADCOM 1. No caso de o ADC não ser usado, esses registradores podem ser usados para armazenar o que vocês quiserem nele. O que é justificar o resultado à direita? Tudo que está em verde aqui é o resultado do conversor de 10 bits. Quando eu justifico à direita, ele pega os 2 bits menos significativos do address high e coloca os bits mais significativos do resultado, né? Esses 2 aqui.
A sequência vai ser essa aqui, só que está separada em 2 bits. E os outros 8 bits menos significativos vão para o address low. Isso quando o ADFM estiver em 1. Quando eu tenho uma justificação à esquerda, eu tenho esse resultado em verde aqui, ó. Os 8 bits mais significativos do resultado vão para o address high e os 2 bits menos significativos do resultado, eles vão para os 2 bits mais significativos do address low. Então, eu tenho que ler esses 10 bits, tanto para a direita quanto para a esquerda. E tem um quarto registrador, que é o ADCOM 1, que o ADCOM 1 é um registrador até já conhecido, né? Que vocês colocam lá ADCOM igual a 7, né? Vamos ver por que a gente coloca o ADCOM igual a 7. Primeiro, nós temos aqui o bit 7, é o ADFM, que cuida da justificativa à esquerda ou à direita. O ADCS2 é aquele terceiro bit que gera a combinação do clock, da seleção do clock de conversão. Por isso que, ó, o ADCS2 ele está no ADCOM 1 e o ADCS1 e o ADCS0 está no ADCOM 0. Né? Então, esses 3 bits eles estão separados em 2 registradores, né? E aqui eu tenho as combinações lá do clock de conversão. E o que está em asterisco aqui é o clock RC interno. E o 7, quando a gente coloca ADCOM igual a 7, nós estamos aqui, ó, nessa linha aqui, ó. 0, 1, 1, X. Esse X pode ser 0, 1. No nosso caso, como é 7, a gente coloca 1 aqui, mas poderia ser o 6, né, também. Colocando o ADCOM 1 igual a 7, olha só, todas as entradas analógicas são D. O que é D? D é de digital. Agora, agora a gente vai começar a usar a entrada analógica, né? Então, eu não vou poder mais pôr o 7. E aí eu tenho que seguir as combinações que eu tenho nessa tabela. Não dá para escolher o que eu quiser de analógico, né? Então, que nem se eu quero escolher um canal analógico apenas, a ideia é começar nessa linha aqui, ó. Ligar o sensor lá no AN0, porque o resto fica digital, ó. O resto fica tudo digital, né? Então, eu tenho que seguir as combinações possíveis dessa tabela aqui. Esses são todos os registradores associados ao nosso conversor AD. Então, além dos 4 que nós já estudamos, né, que é esse aqui, né, o address high, é o address low, é ADCOM 0, ADCOM 1. Quais são os outros registradores que a gente trabalha? Os tris e os ports, tanto do A como o E, porque são esses 2 ports que nós temos os sinais analógicos, e esses INTCOM é para ligar a chave geral das interrupções e a chave geral dos periféricos. Aqui seria para trabalhar com interrupção. O PIR1 é o IF, né, do conversor AD, a interrupt flag, e o PIE1 é o interrupt enable do conversor AD. Então, são todos os registradores associados, né, ao conversor AD. O microC, ele possui bibliotecas para a gente trabalhar, isso aí facilita muito, né, a utilização da configuração, né, na verdade, de leituras analógicas, tá? A primeira função é o ADC init, né? Então, ela inicializa o módulo ADC para trabalhar com o clock RC. Esse clock RC é o clock do conversor AD interno, né? Determina o período necessário para a conversão, então a gente não precisa se preocupar lá com aquela tabela lá de clocks lá para gerar o tempo correto do PAD. E como é que eu
eu gero essa função aqui, ó, ADC, underline init, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, né? O que que essa função faz? Né? É uma função do microC. Então, toda função, ela executa ações, né? Então, não é... Quando a gente escreve o nome de uma função, não significa que lá nós temos apenas uma instrução. Vai depender o que aquela função executa. No caso do ADC init, ele executa todas essas ações. Olha, ele configura o tris, os registradores Ansel, no caso aqui é para o PIC 16F688, seleciona o canal com esses bits, seleciona o clock RC, seleciona tensões de referência e seleciona o formato do resultado, que é para a direita. E nós temos uma segunda função que se chama ADC Read, de leitura, né? Então, essa função que a gente vai utilizar. Então, ela retorna, ó, os 10 bits convertidos no canal especificado, né? Ela trabalha também com o clock RC interno do conversor AD. E aí o tempo que ela determina é um mínimo de 12 TADs, que dá em torno aí de 20 microsegundos, aí, mais ou menos. Como é que eu uso essa função? Então, eu tenho que ter uma variável do tipo int, no mínimo, né? Se eu escrevo unsigned tmp, essa variável aqui, ela é int, né? Quando eu estou omitindo o int, ela é int. Se eu não colocasse unsigned aqui, unsigned, essa variável seria signed. Só como nós não temos resultados negativos, nós declaramos sempre uma variável int e não sinalizada, ou seja, eu só vou ler valor positivo. Então, eu chamo a função dessa maneira, ó, ADC underline read 2. 2 que é? É o canal analógico que eu faço a leitura. E o resultado ele armazena aqui, ó, na variável, nesse exemplo aqui, TMP. O que que essa função faz? Então, ela executa também. Como é uma função, ela executa várias ações. Então, ela faz, ó, ela habilita o conversor, seleciona o formato para a direita, dá um delay de 20 micro para gerar o tempo, no pior dos casos, né, que é 20 micro de conversão. Seta o bit Godone, que aqui no caso é o Go Not Done, que é o barra dele, né? Ela gera esse while, que eu vou explicar ele lá no código, esse while aqui, ó, esse while, ele está com esse 1 aqui nesse momento. Aí ele desliga o conversor, né? Habilita depois o conversor, dá outro delay e executa essa ação para carregar os 10 bits no address high e address low, usando a justificativa à direita. Então, isso aqui eu vou explicar passo a passo aqui, essas ações aqui, ó, que a gente usa às vezes nos códigos. Então, o primeiro exemplo é esse aqui, ó. Eu tenho aqui um microcontrolador, eu tenho 10 LEDs para ler o resultado do conversor AD. Aqui é a entrada analógica, ó, é um potenciômetro. Por que 10 LEDs? Porque o conversor AD dá 10 bits de resultado e eu quero ter a precisão lá de 4,88 milivolts, né? Cada LEDzinho desse, né? Cada LEDzinho desse, na mudança de código dele, vale 4,88 mili, né? Mas aqui nós temos uma combinação que chega até 1023, né? Quando todos tiverem 1, eu tenho 5 volts aqui, e eu vou ter uma sequência de 1s aqui. Quando for 0 aqui, todos os LEDs apagados. Por que está separado aí? Vocês viram que eu tenho 2 LEDs aqui, ó, esses 2 aqui de baixo,
Eles estão ligados no RC0 e RC1. E os de cima aqui estão ligados no porte B, porque não tem um porte com 10 bits, né? Os portes são de 8 bits aí, o B, o C e o D, né? No caso. Então, eu tenho que usar 8 em um porte, que vai ser o porte B, e mais 2 aqui no RC, né? RC0 e RC1. E aqui eu tenho que o bit 0, né? Ele está aqui no RB7 até o RB0. Carregando esse código aqui, esse código já me dá o resultado da conversão, né? Então, ele está sendo utilizado ao canal analógico 2. Esse código ele está baseado nesse circuito aqui. Então, se vocês montarem esse circuito, compilarem esse código aqui, vocês terão esse resultado, né? Então, e está sendo utilizado, ó, a função ADC-Read. O ADCOM 182, ele configura o AN2, tá? Como analógico. Para o PIC16F877A. Input no porte A, que é onde está lá o meu potenciômetro, e o C e o B como saída. Essa ação aqui, ó, ADC-Read2, e salva nessa variável que é unsigned int temp res, eu vou ter 10 bits aqui. Só que esses 10 bits eu tenho que separar eles nos dois portes. Então, eu pego porte B, pego o valor do temp res e carrego no porte B. O porte B é apenas de 8 bits, então ele vai pegar os 8 bits menos significativos e colocar lá no resultado dele. E o porte C, ele vai fazer um deslocamento de 8 passos, né? Nesse mesmo registrador temp res, porque ele vai jogar fora tudo que está armazenado no porte B para sobrar aqueles 2 bits mais significativos do resultado. E aí ele carrega aqui no porte C, né? E aqui ele dá um while 1, ponto e vírgula, né? E aí, o que é esse while 1, ponto e vírgula? É porque ele está usando um do while aqui, né? Então, ele fica nesse laço de repetição aqui, tá? Ele fica num laço de repetição. Então, vamos entender o seguinte, ó. Eu peguei aqui aquele exemplo do hardware, que tem... Inclusive, isso aqui está lá no microC, tá? Está no microC esse hardware aqui. E eu peguei lá do Proteus o porte B, tá aqui, ó, e o RC0 e 1 estão pegando os 2 bits mais significativos, né? Ó, o MSB está aqui e o LSB está aqui. E aí é o seguinte, ó, eu vou gerar essa ação aqui, ó. ADC-Read 2, carrega o valor de 10 bits do conversor AD na variável temp res. Então, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Por que ele está justificado à direita? Porque esse ADC-Read faz isso. O ADC-Read é uma função que já está pronta lá no microC. Ele já vai me dar esse resultado aqui. O único detalhe aqui é o seguinte. Aqui, o RB0 ele vai para cima, e o RB7 para baixo. É o contrário aqui, tá? Essa simbologia aqui, ó, do RB0 que fizeram nesse circuito. Porque, olha só, o address low, o que a gente vai fazer na aproximação? Eu vou pegar esse resultado aqui, ó, que é o temp res, e vou carregar no porte B. Então, olha só o que nós teremos no porte B. Esse resultado aqui, ó. Esse resultado daqui, ó, do temp res, ele vai lá para o porte B. Com essa ação aqui, ó.
Então, o bit menos significativo está aqui no RD0, que é o L0 aqui, ó, né? Então, ele estaria aqui no 0. Senão, vai ficar invertido aqui nesse... Senão, aqui, ó, senão o L7 aqui vai ser o bit menos significativo aqui. E vai terminar aqui, depois pula para cá mais 2 significativos. Vai ficar meio bagunçado o resultado aí, tá? Mas é questão de inverter aqui essa ordem aqui, né? Deixar do RB0 aqui em cima e vai descendo. 1, 2, 3, 4, até o 7, tá? Que é o resultado que a gente está tendo aqui nessa animação aqui, tá? Depois, olha só. Fazendo esse deslocamento de 8 vezes desse registrador temp-res e carregando o resultado no port C, o que nós estamos fazendo? Então, nós estamos pegando agora esse resultado aqui de novo, como um todo, e fazendo um deslocamento de 8 vezes para a direita. Olha só o que vai sobrar no port C. Só o 9 e o 8. Ah, mas e o 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0? Quando eu desloco para a direita, esse 0 vai cair fora, 1 cai fora, o 2, o 3, o 4, ou seja, tudo isso aqui cai fora do meu temp-res. Só que tem esses dois aqui que não caíram fora, né? Aí entra esses dois aqui na jogada. Eles vão vir aqui para no lugar do 1 e no lugar do 0. Vai entrar aqui, né, o 8 e aqui o 9. Que é esse resultado aqui de baixo. Tá? Por isso que tem que ter esse deslocamento aqui. Essa é a explicação, pessoal, desse código aqui anterior, tá? É a explicação desse código aqui com essa animação aqui. Aqui eu tenho uma rotina para tratar esses 10 bits aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a leitura, né, do meu resultado lá em 10 bits, que vai ser tudo que está em verde aqui, ó. Então, eu usei o ADC Read, ele me deu esse resultado que está aqui, ó. Né? Resultado do conversor AD justificado à direita. Né? Aí eu vou carregar esse resultado na variável readAD. Então, ele vai estar carregado na variável readAD. Não está aqui aquela ação, né, que é readAD igual ADC, read, o canal que a gente faz a leitura. Não está aquela linha lá. Eu só estou tratando os 10 bits. Então, eu tenho uma variável que se chama readAD e ela tem 10 bits de resultado que eu quero tratar esses 10 bits. Então, eu vou pegar a variável readAD, pegar o valor do address high e jogar na readAD. Né? Eu pego o valor do address high e jogo na readAD. Então, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Olha aqui, o address high é só esses dois vermelhinhos. Se eu pego o address high e armazeno o resultado dele na variável readAD, eu tenho esse resultado aqui, ó. Então, só os 2 bits mais significativos vieram para cá. Olha só essa segunda ação. Eu pego essa mesma variável readAD e faço um deslocamento de 8 vezes para a esquerda. Então, significa que esses dois vermelhos vão vir para cá. Então, olha só o resultado que a gente tem agora, ó, com esse deslocamento. E agora, essa terceira e última ação, olha só o que está acontecendo. Eu pego a variável readAD, que está com esse resultado aqui, ó, e somo o address low, que é o que está em azul. Então, eu vou ter agora, ó, esse resultado aqui de 10 bits em uma variável int. Então, essa é uma rotina que pega o address high, pega o address low e coloca esses 10 bits em uma variável do tipo int. É isso que essa rotina está fazendo. Vamos falar de exemplo agora. Vamos ver o negócio funcionando aí. Então, vamos utilizar aqui esse circuito
Então, aqui está o nosso PIC, tem uma entrada analógica, que é um potenciômetro, e tem o voltímetro aqui, ó, que ele está dando a leitura desse sinal aqui analógico, que é o pino central do potenciômetro. Aqui eu vou ter os 5 volts, né? E aqui embaixo a referência. Eu tenho um barramento aqui, ó, com 8 LEDs ligados no porte D de dado. E eu tenho aqui em cima um barramento com 10 LEDs. Ligados 2 no porte C e 8 no porte B. Por quê? Aqui em cima eu vou ter o resultado em 10 bits. Aqui embaixo eu vou ter o resultado em 8. Exemplo 1. Então, vamos entender esse código aí. Esse código, ele não usa o ADC Read, ele não usa a função do microC. Se ele não usa a função do microC, eu preciso configurar o conversor AD no ADCOM 0 e no ADCOM 1. Primeiro, tem a configuração aqui, ó, do tris D e porte D, porque eu tenho os LEDs, né, ligados lá, e tenho o pino de entrada, que é o RA0 comum. Aqui a configuração do conversor AD é a seguinte, ó. Ela está configurada em binário, tá? Esse 1 e 0, lá do ADCOM 0, configura a frequência de oscilação para 32. Esses 3 zeros em azul aqui, ó, é o canal 0. E esse 101 é o conversor em espera e o módulo ligado. O ADCOM 1, ele está configurado com esse primeiro 0, ele configura a justificativa de resultado à esquerda. Esse segundo 0 em vermelho é o clock de conversão, também com frequência de oscilação por 32, que ele tem que bater com a tabela do ADCOM 0, né? Aí nós temos aqui o 00 que não é utilizado, esses 2 bits aqui, e esses 4 últimos aqui é o canal AM0 analógico. Aqui é a configuração que tem que ser feita, claro, se a gente não utilizar as bibliotecas aí do microC. O IO1, olha só, o IO1 eu estou usando aquele bit Go, que é o Godone, esse bit aqui. Por que não tem o Done aí? Porque o Done é barrado, né? E eu não posso escrever o Done barrado aqui. Não tem como a gente escrever lá no editor o Done barrado. Então, a gente escreve .go. O compilador já sabe que é aquele bit Go Done. Quando esse bit está em 1, olha o while seguinte. Esse while, ele está testando esse bit. E esse bit estando em 1, com esse ponto e vírgula aqui, o código fica parado aqui nesse while. Então, o código para aqui. Por que que ele para? Porque ele está esperando dar o tempo de conversão. Porque quando terminar a conversão, lá naquele diagraminha que eu mostrei em alguns slides anteriores, esse bit Godone, ele é clear, ele é zerado. Quando o bit Godone mudar para 0, quem é que vai mudar ele para 0? O conversor AD. Aí esse while fica falso, aí o código continua, né? E qual que é a sequência do código? É a leitura do address high e carregar no porte D. Dá um delay e seta novamente o bit Go, que é o bit Godone. Espera converter no while aqui, terminou a conversão, carrega novamente o resultado no porte D. Agora, que resultado eu estou carregando no porte D? Eu estou carregando os 8 bits mais significativos, porque a justificativa está à esquerda. Então, os 8 bits mais significativos da conversão, eles estão no address high.
E aqueles 2 bits menos significativos para completar os 10? Eu não estou lendo eles nesse código. Eu estou perdendo a leitura de 2 bits menos significativos. Ah, vai dar erro? Vai, mas não é muito erro que vai dar, tá? Porque são 2 bits menos significativos que eu estou perdendo. A jogada nesse código, pessoal, é entender o IO com o bit adcon0.go, que é o bit Godoni. Eu deixei um detalhe aqui, que se eu criasse essa ação aqui, ó, while 1 ponto e vírgula, o código para aqui e nunca mais sai daqui, hein? Se eu montar em qualquer código aí, colocar essa ação aqui, ó, código para e não sai mais daí. Esse aqui sai por quê? Porque o bit Godoni ele vai ser clear com o conversor AD que faz, né, a mudança de 1 para 0 dele aqui, tá? Mas se eu colocasse 1 direto aí, o código para aqui não faz mais nada. Então vamos ver esse código funcionando, exemplo 1. Então no Proteus, nós temos aquele circuito. Deixa eu ver que código que eu tenho aqui. Vamos pegar aqui o exemplo 1. Então, o exemplo 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a leitura do AN0 e vai carregar os 8 bits mais significativos do address-high aqui. Então, ligamos. Ó, tá dando 2,5 volts, né? Porque tá bem no meio, né? Tá com 50%. Tá com 50% o potenciômetro. Se eu diminuo o potenciômetro, ó, ele começa a alterar a leitura. Então, se eu colocar em 0 volts, ó, 0,10, 0,05, 0 volts. Ó, 0 volts, o resultado é 0. Agora eu vou aumentar a tensão. 2 volts, ó, eu tenho esse resultado aqui binário. R$ 3,40, ó, 3 volts e 40 eu tenho esse. Até chegar no 5. 5, ó, tudo ligado. Mas tem 2 bits que eu não tô lendo aqui, tá? Então, nesse código que nós estamos analisando aqui, nós só estamos lendo o address-high, tá? Então, não está ainda precisa a leitura do conversor, mas já dá um resultado aceitável dependendo do projeto. Exemplo 2. No exemplo 2, vamos melhorar o resultado, tá? Eu continuo trabalhando com 8 bits. Então, eu estou aqui, ó. Eu continuo trabalhando com os 8 bits. Aí, o que eu vou fazer agora? Nesse código aqui, nós estamos utilizando aquela função ADCRead. Por isso que não é necessário agora configurar o ADCON0 e ADCON1. Porque o ADCRead faz isso. Na função dele, ele tem essas ações, né? O que a gente precisa é criar uma variável para capturar o resultado, tá? E olha só, eu estou usando agora uma char, porque eu não vou usar 10 bits, eu não preciso usar uma int. Então, a variável leitura D é char. Char é de 8 bits, ela é unsigned, só positivo. 3D port D, 3A RA0, e olha só, eu pego a leitura de 10 bits e divido por 4. Quando eu pego um resultado de 10 bits e divido por 4, eu transformei o resultado em 8 bits. Então, quando eu pego o resultado de 10 e divido por 4, eu transformo o resultado em 8 bits, tá? Isso significa que agora
eu tenho o resultado da conversão sem perder aqueles 2 últimos bits de 10, porém, eu transformei o resultado de 10 em 8 bits. Porque se vocês pegarem lá o 1024 e dividir por 4, você está limitando para 256, né? Você está limitando o resultado em 256 dividindo por 4, tá? E aí eu pego o valor da leitura D e carrego no porte D. É isso que esse código está fazendo. E ele fica executando essa leitura aqui. Vamos ver esse código também aqui no Proteus. Então, olha só, 5 volts, né? Tudo 5 volts, eu tenho 255 aqui de resultado, né? E aqui, ó, 2,5. Ó, 2,5. E assim por diante, ó. 1,7, deixa eu... Vamos colocar 1 volt aqui. 1 volt, ó. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma conta aí rápida. Nós temos esse resultado aí, ó, que vocês estão vendo, né? Esse resultado é 00110011, né? Então, vamos pegar a calculadora aqui, ó, do Windows, modo programador. Vou programar ela aqui para binário e vou colocar esse código aqui. Então, eu vou colocar 110011. Olha só, tá dando 51. Então, o conversor AD para 1 volt, ele está me dando 51 o resultado. Então, 51 é 1 volt. Mas vamos fazer o seguinte teste, ó. Vamos usar uma regrinha de 3 aí. Vou fazer assim, ó. 5 volts é 256. 1 volt é X. Então, o X vai ser 256 vezes 1 dividido por 5, né? Na verdade, é 255 o limite, né? 255, 5 volts é 255, 1 volt é X. Então, é 255. Vamos pegar aqui a calculadora agora no modo científico. 255 dividido por 5. Olha lá, 51. Então, 1 volt, se fizer aquela regrinha de 3, você tem o resultado de 51. E é justamente o que ele está dando aqui, ó. Ele está dando 51. Então, esse exemplo 2, ele trabalha com a leitura do ADC Read, né, a função do microC. Eu estou dividindo por 4 porque eu estou convertendo os 10 bits de resultado em 8 bits e estou carregando esses 8 bits no porte D que tem 8 bits. E o exemplo 3, ele faz o seguinte. O exemplo 3, eu tenho a variável leitura AD1 e leitura AD2. A leitura AD1, ela faz isso que foi feito no código anterior. Ela transforma o resultado do ADC Read 0 dividido por 4 em 8 bits, né? Então, o ADC Read 0, ele dá o resultado de 10 bits. Mas se eu dividir por 4, eu tenho a leitura D1 convertida para 8 bits. Então, eu mudei aquele intervalo para 19,61 milivolts, né? Por quê? Com 8 bits, eu tenho a resolução de 19,61 milivolts.
e carrego no porte D, tá? Agora, o porte B com o C, ele carrega os resultados de 10 bits, tá? Então, eu tenho a leitura do ADC read 0, carrego esse valor no leitura AD2, e aí separo o porte B e o porte C. Então, o porte B, eu carrego leitura AD2, que aí eu pego os 8 bits menos significativos, e com esse deslocamento de 8 vezes o AD2, a leitura AD2, eu carrego os 2 bits mais significativos no RC1 e RC0. Então, esse código ele vai me dar, para a mesma tensão, o resultado em 8 bits e o resultado em 10 bits. 8 bits eu uso o porte dele dado e os de 10 bits eu tenho que usar o B com o C. E aí é o seguinte, ó, antes de simular ele, vamos entender o seguinte aqui. Ó, eu tenho 1 volt. 1 volt, vocês viram que dá o 51, né? Para 8 bits. É aquela conta que nós fizemos. Agora, para 10 bits, observe que eu tenho outro valor, mas com uma resolução melhor, né? Cada combinação de 10 bits, ela vale, ó, 488 milivolts. E esse de 8 bits vale 19,61 milivolts. Se eu usar a regrinha de 3, olha só, π24 está para 5, x está para 1, então eu tenho 204,8, né? Eu arredondo para 205, com 10 bits eu tenho esse resultado aqui, ó, que é o 205. Esse resultado aqui, ó. No caso de 8, ó, eu tenho 256, está para 5. X está para 1, deu 51,2. Então, eu arredondo para 51, deu esse código aqui, né? Se eu pegar o 204 aqui em cima, ó, e dividir por 4, eu tenho 51, que é aquela conversão, né, de 10 bits para 8. Analisando o valor real medido, né? Então, ele está me dando aqui o 205, só que eu subtraio uma divisão dele e multiplico por 4,88 milivolts cada divisão. Eu vou ter esse valor real, 0,99552. Quando eu trabalho com 8 bits, olha só, o valor real medido agora vai ser o 51 menos uma divisão, vezes 19,61 cada divisão, milivolts. Então, eu tenho um valor real de 0,98. Então, com 10 bits, eu tenho uma precisão bem melhor de resultado do que com 8, né? Bem melhor, nem tanto, mas temos uma precisão melhor aqui, tá? Trabalhando com 10 bits aqui de resolução. Então, vamos ver esse código aí também funcionando, né? Então, aqui, projeto do exemplo número 3. Então, aqui, ó, aquele 1 volt, né, que ele dá aqui o 51, e aqui em cima o 204, né? Arredondar, né, 205. Então, se eu trabalho aqui, ó, com a... Então, aqui eu estou tendo os dois resultados do conversor AD. Um deles em 10 bits, que é a parte de cima aqui, né? Tem 10 LEDs, e o de baixo em 8 bits. Cada divisão, cada mudança de código do de 8 bits representa 19,61 milivolts, e cada mudança de código do de 10 bits representa 4,88 milivolts, ou seja, o de 10 bits é mais sensível, né, para mudança de tensão. Então, se eu colocar todos em... colocar a leitura de entrada em 5 volts, né, todos geram o valor máximo deles.
E para 0 volts, claro, todos vão para 0. Aí, todos em 0. 0,05, eu tenho aqui uma mudança, e aqui eu já tive mais mudanças, né? Então, aqui eu tenho 1, 0, 1, 0, e aqui eu tenho o 1, 0 apenas. Né? Então, aqui eu saí do 0, né? Então, se a gente montar aqui a tabelinha de combinações, 0, 0, 0, 0, depois vai para 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Então, aqui eu tive para 0,05 volts 2 intervalos. Esse aqui, como cada intervalo ele tem uma tensão menor, ele mudou. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 0, 1, 0. Nossa, ó, esse aqui de 10 bits, ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, menos 1, 10, 10 divisões. Esse aqui teve 2 divisões para 0,058. É claro que a sensibilidade de 10 é bem maior que a de 8 bits. A precisão, claro, também vai ser melhor de 10 do que o de 8. Então, se vocês quiserem fazer um voltímetro de precisão, tem que utilizar o conversor de 10 bits e não o de 8. O conversor AD ele faz parte do capítulo 11, tá? Do datasheet do PIC 16F877A.